ao vivo, aos amigos do Senalba. Vamos iniciar agora a nossa live de hoje. Vamos esperar a nossa convidada, a psicóloga Jandira. Vamos aguardar aí que a gente vai fazer aí com ela. Hoje vai ser pelo Instagram. Semana passada a gente também conversou com uma outra psicóloga, mas daí foi pelo Facebook. Está se conectando aí? Boa noite, Boa seja muito noite. bem-vindo. Então, desculpa o atraso, aí deu uns probleminha nas conexões. É Jandira, né? Jandiara. Jandiara, desculpa, Jandiara Camila Correia, psicóloga Isso, infantil e escolar. isso aí. Então vamos debater hoje a temática, né, Jandiara, reflexões sobre a saúde mental dos professores da educação infantil em tempos de pandemia. Agradecer muito aí a tua disponibilidade e essa temática tão importante, que depois esse bate-papo vai também para o Facebook e depois para o YouTube e logo na sequência também para o nosso app. Então, já vou passar de antemão aí a palavra a você, para que possa aí conduzir aí esse bate-papo, né, sobre uma temática tão importante, sobre a educação infantil, né, os professores e demais profissionais que vêm tendo aí muitas dificuldades e alguns problemas que vêm surgindo aí que já você como especialista já atendia antes e acredito que agora a demanda aumentou, né? Inclusive, tu fez um questionário que logo na sequência, aí, ao longo do bate-papo, tu vai nos relatar, né, um pouco Uhum. do que chegou nesse formulário aí. Então tá, boa noite a todos, né? Agradeço, né, a participação, né, de a gente ter esse espaço para falar sobre esse tema tão importante. Acho que a saúde mental dos professores, ela é importante não só nesse momento, né, mas ela se faz muito necessária a gente estar debatendo, estar refletindo sobre isso agora, né, que a gente está se vendo diante dessa pandemia, né, que a gente está se vendo diante de mudanças, né, na nossa forma de trabalhar, de estar, né, então acho que esse tema é bem importante a gente tá conversando, estar refletindo, e eu vou aproveitar também para trazer um pouquinho da minha experiência, né, nas escolas, né, eu trabalho com consultoria para algumas escolas de educação infantil, então a gente já vinha fazendo esse trabalho de cuidar das profs, né, de cuidar da saúde mental das profs, né, e eu vou trazer um pouquinho também dessa experiência de como a gente vem trabalhando nisso agora, né, referente à saúde mental. Eu acho que todo mundo, de certa forma, está sendo afetado, né? A sua saúde mental, né, está sendo afetada, né? Então, para os profissionais da educação infantil, a gente tem que ter esse olhar, né, bem direcionado, pensando também que esses profissionais, eles são, né, cuidadores de alguém, né? Então é importante a gente também fazer esse cuidado, ter esse olhar direcionado para a saúde mental deles, né? Porque daqui a pouco, por mais que a gente não tenha uma perspectiva de volta ainda, né, isso também é uma fonte de adoecimento relacionado à saúde mental, né? A gente não saber quando que isso vai acontecer, a gente ficar nessa expectativa também é uma fonte de adoecimento, né, que eleva os níveis de ansiedade, né, então a gente ter esse olhar, já pensando também nessa volta, porque daqui a pouco, quando isso acontecer, seja daqui um mês, seja daqui 2 meses, esses profissionais, eles também vão ter que estar preparados para cuidar de alguém, para cuidar dessas crianças, né, para fazer esse acolhimento dessas crianças, né, que também vai ser difícil isso, a gente sabe que, né, como já se passou por muito tempo, né, a gente vai ter adaptações para fazer de todas essas crianças novamente,
né, esse acolhimento, tudo relacionado à saúde também delas, né, é uma fonte também de preocupação, né, a saúde física, né, porque a gente está tendo que conviver, vamos ter que conviver pelo jeito com o coronavírus, né, por um tempo, então tem É um todos os recomeçar, né? cuidados, isso, um recomeçar diferente daquilo que a gente também não sabe como é que vai ser, né? Então essa ansiedade, né, de como vai ser isso, né? A gente vai dar conta desses protocolos que a gente sabe que essa questão da higiene, da saúde também, né? A gente tem, enfim, tem bastante protocolos que têm que ser seguidos. Então, essa ansiedade frente a essa volta também é algo que a gente tem que pensar, tem que conversar, tem que fazer esse acolhimento, né? Eu vejo assim que os gestores também estão preocupados com isso, né? Com fazer esse acolhimento, em cuidar dessas profs também, para que a gente pense nessa volta, começar a ter perspectivas referente a isso. Estar preparado, não deixar para fazer isso lá uma semana antes. Isso é uma construção, né? A gente cuidar da saúde mental é uma construção, né? Eu já vinha fazendo isso nas escolas que eu trabalho, a gente tem uma preocupação com isso. Eu já fui prof, a minha primeira formação foi magistério, então eu já atuei na educação infantil há bastante tempo atrás, mas também conheço um pouquinho desse lado das profs. Então, a gente também tem uma preocupação, isso é um trabalho que eu já venho fazendo nas escolas, de cuidar da saúde mental dessas profs, de promover esse espaço de escuta, que agora ele se torna muito importante, né? A gente promover esses espaços de escuta e acolhimento, né? Primeiro, a gente tem que pensar em acolher, em escutar essa equipe, né? Em promover esse espaço de troca com elas, de saber também como é que está sendo lá na casa delas, né? Como é que está sendo para elas lidar com esses sentimentos, né? Eu tenho feito reuniões online com as profs, com as escolas, justamente para fazer essa escuta docente, né? Acolher esses sentimentos e elas verem que talvez aquilo que eu estou passando lá na minha casa, aqueles sentimentos que eu estou tendo, a minha colega também tem, né? E a gente fazer essas trocas, então isso é muito importante, né? A gente ter esse espaço, né? As escolas que, enfim, a gente sabe que nem todas as escolas têm psicólogos, porque isso não é algo obrigatório nas escolas de educação infantil, infelizmente, né? E também, né, por conta da pandemia, a gente sabe que algumas escolas também fizeram o desligamento desses profissionais, né? A gente acabou não sendo mais também um serviço essencial, uma pena, né? Porque a gente vem acompanhando os noticiários e enfim, a gente sabe que a saúde mental já está considerada como a quarta onda do coronavírus, né? Então, as doenças psíquicas, elas vão vir, né? Elas já estão vindo e elas vão vir mais à tona. Então, a gente sabe que, enfim, tem escolas que não têm esses profissionais, mas é importante que os gestores também façam essa escuta. Talvez não vai ser tão qualificada quanto um profissional, enfim, especializado, mas também é importante que os gestores tenham esse olhar para o profissional da educação infantil. Que também eu acho que é um momento que ninguém sabia, né? De que ia acontecer isso, então provavelmente agora, se a serviço de psicologia para alguns já era importante, para outros nem tanto, talvez agora se torne essencial. E a dificuldade, né, é muito grande porque essas pessoas que estão em casa não estão em casa porque querem. Até foi interessante os primeiros 15 dias em março, depois um pouco em abril, mas agora já passamos maio, e aí começa a preocupação, será que eu vou ter meu emprego? O próprio empresário também está numa angústia que nunca deu problema, mas que também está tendo diversas dificuldades de conseguir arcar com o compromisso, que é os seus encargos e manter os seus salários dos trabalhadores em dia. E que agora, então, é um efeito cascata. Ele está cobrando os trabalhadores, ele fala da angústia, o profissional que depende daquele serviço, que já estava ganhando menos, porque a redução e a suspensão que esses profissionais tiveram foi grande,
A maioria das pessoas que trabalham em educação infantil são mulheres e são mães, muitas provedoras do sustento. Então, é uma demanda que talvez a escola que não tinha vai precisar contratar até para cuidar da saúde da própria gestão, do empreendedor, para que ele consiga manter o seu serviço, né, funcionando, e que os profissionais consigam ter a confiança para passar aos pais que vão deixar os seus filhos ali aos cuidados, né? Então é um efeito assim que a gente só vai conseguir entender um pouco mais, talvez quando voltar, né? Com certeza. E pensando até em relação aos gestores, também, eles também precisam ser cuidados, né? Pelo que eu venho acompanhando e até na pesquisa que eu fiz no questionário, teve acho que 2 pessoas que responderam que acabaram sendo desligadas, né? Então, eu vi que na grande maioria os gestores eles estão fazendo de tudo para manter, né? E os gestores que eu acompanho de perto é isso que eu venho acompanhando, assim, eles estão fazendo de tudo para manter esses profissionais, né, buscando essas ajudas que o governo está oferecendo, mas eles estão querendo manter esses profissionais porque eles sabem que sim, eles também precisam do seu trabalho. Né? É dali que eles tiram seu sustento, a sua renda, como tu mesmo falou, tem mães que são as provedoras da família, então os gestores estão fazendo isso e a gente também precisa ter esse cuidado para eles. Né? Eles também precisam ter esse espaço de escuta, de acolhimento, para que eles possam transferir isso para sua equipe, né? E é bem como tu disse, é um efeito cascata, né? A gente cuida dos gestores para que a gente faça também esse cuidado com a equipe, com as profs, para que daqui a pouco, nessa volta, e não só na volta, né? Porque algumas escolas elas já estão mantendo esse vínculo com as famílias, as profs estão, de certa forma, adaptando a sua forma de trabalhar, suas atividades, enviando alguma coisa para que se mantenha esse vínculo, né? E também elas possam, dessa maneira, fazer esse cuidado, né? Esse cuidado ali com as famílias, né? Mostrar que elas estão ali disponíveis e passar essa confiança também na volta, né? A gente também vai ter que ter esse acolhimento na volta. As profs vão acolher essas crianças, mas a gente também vai ter que ter um acolhimento para esses pais, né? Esses pais que, enfim, eles precisam trabalhar e vão ter que deixar os seus filhos na escola. Né? Então, a gente também precisa ter esse acolhimento para as famílias. Então, por isso que a gente precisa, nesse momento, cuidar dessa equipe, né? Preparar essa equipe para que ela faça esse acolhimento na volta. Né? Eu vejo que, acompanhando assim as profs nessas escutas que eu venho fazendo, assim, profs bem frustradas até em relação a essa nova maneira de trabalho, essas adaptações, né? Então a gente vê que as profs elas às vezes preparam, né, uma atividade e nisso elas estão projetando elas ali fazendo aquela atividade com as crianças e enfim elas acabam projetando esse retorno que as famílias vão dar e às vezes isso não acontece. A gente vê que acompanha que tem bastante família que não está conseguindo manter esse contato com a escola, né? Mesmo a escola tentando se mostrar ali presente, a escola está aqui, né? As famílias têm essa dificuldade, algumas por organização, enfim, algumas famílias, na sua grande maioria, pelo que eu venho acompanhando, os pais estão trabalhando, né? Acho que a educação infantil é a única que não voltou diretamente ao trabalho, então a gente vem acompanhando que as famílias têm essa dificuldade de organizar e isso acaba gerando uma frustração também nas profs, né? Então a gente também tem que estar cuidando disso em relação a isso com elas, fazendo essa E a escuta qualificada. é uma angústia, é um desespero, porque as medidas do governo, quem iniciou lá em abril, acabaram. Elas acabam agora, na primeira semana, a grande maioria é do mês de julho. E aí o que fazer? Né? Provavelmente a educação infantil não retorne, né? Que depende do decreto do governador e depois do prefeito. E aí o que fazer? Então é uma angústia de todos os lados, tanto de quem contrata como de quem está trabalhando, que não sabe o dia de amanhã. Então, lidar com tudo isso está sendo muito difícil. Eu sei que não existe uma receita pronta, mas você como profissional, o que daria para fazer para a gente ocupar o tempo, né? Algumas dicas, por exemplo, porque
são muitos dias, né? Para não dizer meses, e tu almoça agora naquele horário, mas o que que tu faz nesses horários que tu não tá tendo atividade, né? Que tá com os seus filhos em casa, que está com diversas pessoas que às vezes você via só de noite, por um período tão longo. Os conflitos, as dificuldades mentais, as cobranças, né, chegam e aí não tem o recurso. Como administrar tudo isso para ter a saúde mental assim mais saudável possível? Isso que tu falou até lá no início, né? No começo a gente pensava, é aqueles 15 dias. Então, por mais que a gente não pudesse sair de casa, a gente estava encarando isso como férias, férias dentro da nossa casa. Então, o que eu venho acompanhando assim dos profissionais que eles vêm falando, estava aproveitando aqueles dias, aqueles 15 dias para fazer colocar em ordem tudo aquilo que estava atrasado. Só que o tempo foi passando, né? E a gente começou a criar expectativas. Agora, pelo que eu venho acompanhando, não se tem mais essas expectativas. As pessoas estão começando a viver um dia de cada vez, né? E isso ajuda. A gente viver um dia de cada vez ajuda a diminuir um pouco essa ansiedade, né? A gente não ficar projetando, né? Então, a gente já vem de frustrações pessoais. Acho que todo mundo tinha sonhos, né? Tinha projetos para esse ano que ficaram de lado. Então a gente vem dessas frustrações pessoais. Então agora a gente não criar expectativas é uma maneira também de a gente conseguir manter a nossa Uhum. saúde mental, né? De a gente viver um dia de cada vez e acompanhando essas mudanças e projetando um dia de cada vez. E agora sim, a gente estando em casa, a gente está tendo que se deparar consigo mesmo, que talvez ali na nossa correria a gente não tinha esse tempo para olhar para si mesmo, né? Então, a gente também está se deparando com os filhos em casa. Às vezes, os profissionais de educação infantil, os profs passavam, né, 8 horas dentro de uma escola. Então, essas 8 horas agora elas estão passando com seus filhos em casa. Então, também tem essas dificuldades. Tem relatos assim de profs que eu recebi de que elas, enfim, agora elas estão se dando conta de que elas não estavam conseguindo acompanhar direito o filho na escola, de que talvez o filho indo para turno integral para a escola, ela estava perdendo algumas coisas. Então a gente também está tendo que se deparar com os nossos familiares em casa e está aprendendo a conviver com isso. E não tem uma receita, né, de o que a gente pode fazer. A gente tem que se olhar para dentro de si e ver aquilo que é melhor. Para algumas pessoas, ter uma rotina, a gente ter horários, eu acordar a determinado horário, fazer determinada atividade, depois fazer alguma outra coisa, depois ir fazer o almoço. Isso é uma forma de organizar, ela vai se sentir melhor. Para outras pessoas, talvez ter a rotina vai fazer com que ela se sinta muito ansiosa. Então, cada um vai ter que descobrir aquilo, né, que vai ser melhor para si. Se talvez ter uma rotina ou não. Mas o difícil é conseguir ter essa conscientização ou essa consciência de o que é melhor para si no momento que eu nem sei o que é melhor porque eu estou no meio de uma pressão, porque às vezes a pessoa que precisa de ajuda, ela não consegue enxergar isso, porque é difícil. Muitas pessoas que às vezes são ajudadas são outras pessoas da família ou amigos próximos que convencem a pessoa de que ela precisa, porque às vezes a gente percebe que a pessoa não consegue ter, né, essa conscientização, eu estou precisando mudar, eu estou precisando rever. E o que a gente percebe também é que, como tu falou lá no início, em março, foi bacana para colocar os trabalhos em dias da faculdade, enfim. Mas o que vem se observando agora é que, ao invés das pessoas seguirem estudando, muitas cancelaram e não estão mais com cabeça, porque elas não sabem se vão ter um emprego, então elas não conseguem se concentrar. Está tendo muito conflito familiar, muito conflito, e a gente está percebendo que está sendo mais prejudicial esse confinamento em alguns momentos. Não estou dizendo que é para sair na rua, né? Precisamos seguir aquilo que as autoridades determinam, mas que esse conflito interno
ele está sendo tão prejudicial quanto o vírus que é invisível, né? Então são duas situações assim que a gente precisa cuidar muito. E o que fazer? Né? Eu sei que não tem uma receita, mas quais são as dicas, de repente, para tentar aliviar um pouco, né, essa rotina que hoje não tem mais rotina? E Assim, até que pode ponto é ir. bom você ver toda hora notícias negativas? Subiu para 600 infectados, tantos mortos, tantos... Até que ponto é, é bom você estar conectado com tanta informação negativa? Até porque tem informações que a gente nem sabe aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, né? Então tem que ter esse filtro também. Mas essas escutas, né, que a gente faz com as escolas, enfim, que eu venho fazendo com os profissionais e que, enfim, os gestores podem estar fazendo com a sua equipe, ela também é importante nesse sentido, de identificar aquele profissional que talvez está mais abalado e depois chamar esse profissional de uma forma individual para estar conversando. Porque algumas pessoas elas veem o trabalho também como uma fuga. É uma fuga da sua realidade lá dentro da sua casa. Então, o meu trabalho é uma maneira de eu esquecer aquilo que está acontecendo, de eu sair daquele ambiente que talvez não é tão saudável. E agora eu estou tendo que trabalhar dentro daquele ambiente que não é tão saudável. Então, essas escutas docentes, elas também servem para isso, né? Para que a gente faça esse olhar individualizado para o profissional, né? Que a gente consiga ali no grupo, quando a gente faz essas conversas, identificar aqueles profissionais que, enfim, estão um pouco mais abalados, que a gente vê que eles precisam de um olhar mais individualizado, e daí sim chamar esse profissional, entender e acolher essas angústias pessoais que talvez ali no grupo ela não vai conseguir colocar. Né? Então, os gestores também, enfim, as escolas que têm psicólogos ou os gestores, eles também podem fazer essa conversa individual com o profissional, né? De estar chamando, olha, como é que você está se sentindo, né? Como é que está sendo esse período para você em casa? Porque as escolas, elas têm já esse acompanhamento desse profissional, né? De certa forma, elas conhecem, né? Cada um e sabem aquilo que se passa um pouquinho, né? Com aquele profissional. Então, de estar fazendo essa conversa individual, de estar ajudando as escolas, né? Enfim, que tem psicólogos, de poder estar orientando esse profissional de forma individual, né? Para que consiga ter esse olhar, né? Para a saúde mental. E, claro, a gente acompanhar notícias a todo momento, isso não é saudável. Né? A gente pode escolher uma fonte que é segura e procurar uma vez ao dia ler uma notícia ou assistir um jornal. Né? Mas não estar procurando e recebendo notícias, a gente tem que cuidar muito com as redes sociais, e isso foi uma das coisas que também ali na minha pesquisa eu vi que as pessoas estão usando, né? Elas relataram que estão usando bastante as redes sociais nesse momento. E a gente sabe que nem tudo que tem nas redes sociais é algo confiável, né? Ou a gente acaba se contaminando com tanta notícia e aquilo também acaba elevando os nossos níveis de ansiedade. Então, talvez procurar fontes mais saudáveis para a gente estar direcionando aquele tempo ocioso. Né? Nessas escutas que eu venho fazendo com as profs, eu não vejo que elas estão tendo tanto tempo ocioso, né? Porque algumas, enfim, estudam e estão, né, mantendo seus estudos, e outras estão aproveitando para, enfim, planejar as atividades, pensar em algumas atividades para mandar para os pais, para casa, e também tem algumas escolas que voltou com o horário reduzido, então as profs estão fazendo alguns planejamentos. Então, assim, dessas que eu venho acompanhando mais de perto, eu não vejo que elas não relataram muito que elas estão tendo muito tempo ocioso, né? Mas as que têm, elas estão tentando direcionar para outras atividades, tipo assistir um filme, que talvez antes eu não tinha tempo, ler um livro, colocar, né, as leituras em dia, mas procurar não ficar muito nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que isso nem sempre é saudável. Até tu colocar aí um pouco dessa pesquisa, né, do que foi
chegou até você é interessante, né? A educação infantil privada, claro, ela está, na sua grande maioria, na redução e é uma angústia muito grande, porque cada escola tem a sua gerência e a sua saúde financeira, e a gente sabe que a grande maioria nunca teve um caixa para um momento desse. Né? A gente percebe que teve muitas empresas que tinham, então, conseguindo ter um controle melhor até emocional, porque tudo abala quando você diz assim, ó, eu não sei se vou te pagar o mês que vem. Então, isso, a pressão, ela aumenta. Já a educação infantil conveniada com o poder público, que quem paga é a prefeitura, a gente também vê uma angústia muito grande, porque não sabe se volta ou não, mas é nesse sentido, porque o financeiro está garantido por mais um tempo. Então, isso tu vê que são angústias ou situações um pouco diferentes, né? O medo é diferente. É o medo de eu voltar e pegar o vírus, mas eu não estou com o medo de eu não receber. Já na educação infantil privada, você tem o medo de contrair o vírus, você tem o medo de não receber e você tem o medo a qualquer momento de ir para a rua e não ter condições de pegar nada. Então, se transforma quase num caos. E aí tem a cozinheira, tem a auxiliar de limpeza, tem o coordenador, tem o atendente. São muitos profissionais que estão passando assim numa situação extremamente difícil. E o que fazer, né, doutor? O medo, na verdade, ele vem desde o início, né? Pelo que eu venho acompanhando, assim, tanto na pesquisa quanto das profs que eu faço as escutas, elas têm esse medo, sim, o medo de perder o emprego, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo as escolas vão conseguir se manter. Até aquelas escolas que, enfim, têm um caixa, está ficando difícil, porque eu venho acompanhando que as escolas vêm perdendo crianças meses a meses, né? Cada mês vem pais que, enfim, estão cancelando as matrículas e as escolas estão, sim, com essa dificuldade financeira e as profs estão com esse medo lá desde o início de perder o emprego e esse medo se perpetua. Não é algo que a gente sabe que enquanto enquanto elas estiverem paradas, esse medo vai continuar, né, de não saber até quando eu vou ter o meu trabalho. E também, por outro lado, o medo, né, de ficar doente. A gente tem uma ambivalência ali de sentimentos. Por mais que eu queira voltar a trabalhar, porque eu sei que para mim escola isso é importante, para a escola se manter, né, a saúde financeira da escola se manter, isso é importante. Eu também tenho medo do adoecimento, né? O medo de ficar doente, o medo de no meu percurso poder ficar doente, não só o medo de ficar doente na escola, e também o medo em relação, né, isso que eu venho acompanhando das escolas, dos gestores também, o medo da cobrança, né? Se a gente, por mais que a gente não saiba quando vai vir essa volta, né, quando vai acontecer essa volta, né, daquela cobrança de que, né, por exemplo, alguém da família da criança possa adoecer, ou até mesmo uma criança possa adoecer, e a cobrança que vai cair em cima dessa escola, né? Então a gente vem acompanhando alguns outros lugares que, enfim, teve surtos da doença e a empresa acaba ficando manchada por isso, né? Então as escolas, os gestores, as profs também têm esse medo, né? O medo do adoecimento e o medo da cobrança em relação a isso, né? E isso também, pensando na saúde mental dos profissionais, antes mesmo, né, dessa pandemia, as profs elas se sentiam muito. As cobranças dos pais eram uma fonte de adoecimento relacionado à saúde mental dentro das escolas. Por esse acompanhamento que eu venho fazendo, o que mais entristecia as profs, o que mais deixava elas ansiosas e frustradas era essa cobrança em relação das famílias, né, que sempre caía em cima das profs. Então, agora elas também têm esse medo, elas continuam tendo esse medo, só que esse medo é relacionado a essa volta ao ficar doente. Né? Então, esse medo é uma das coisas que se perpetua. E como assim a pessoa percebe
que aquela pessoa não está bem, que precisa de ajuda? Quais são, assim, digamos, algumas dicas que até para que as Sinais. pessoas que vão ver esse material depois possam dizer, bah, eu acho que o meu colega, eu acho que a minha mãe, eu acho que meu vizinho, ele está precisando de ajuda. Quais são os sintomas? Olha, ele está um pouco alterado, ele está ansioso além da conta, realmente ele está um pouco perturbado. Tem algumas, assim, nuances ou percepções que vai dizendo, olha, não está legal, porque um dia e outro você está um pouco agitado, tudo bem, mas se percebe que está além. Uhum. Além da ansiedade, né, outras coisas que também apareceram na pesquisa foi a questão da depressão também, né, da tristeza. Então, há sinais que a gente pode ficar atento, né, em relação a isso, né, é a pessoa que só quer ficar dormindo, só quer ficar na cama, a pessoa que se mostra entristecida, né, por muito tempo, a pessoa que tem uma preocupação excessiva em relação à doença, que busca muitas informações, né, em relação a isso, né, que não tem esse filtro saudável daquilo que está sendo exposto que é correto, do que não é. Né? Então, esses são alguns sinais que a gente pode, né, ficar atento. Né? Outra coisa também que apareceu bastante na pesquisa foi a questão relacionada à compulsão alimentar. As pessoas, em relação à alimentação, é algo que está afetando bastante elas. Né? Na sua grande maioria, as pessoas colocaram que elas estão se alimentando além do que elas eram acostumadas, além do que é considerado por elas normal. Né? Então, a questão da compulsão alimentar foi uma das questões que também apareceram. Né? Então, quando a gente faz essas escutas, quando o gestor faz essas escutas, né, de ficar atento àquela pessoa que talvez está mais entristecida, né, que ela relata que tá difícil para ela ficar em casa, que está difícil para ela a relação com os familiares, né, de poder ter esse olhar individualizado e, enfim, né, se necessário, propor para essa pessoa de talvez ela buscar uma ajuda de um profissional para fazer essa escuta mais qualificada e ajudar ela a identificar, né, enfim, se ela precisa de um tratamento ou não. A gente tem que começar a criar essa cultura nas escolas, né, de que a reunião pedagógica ela pode ser uma reunião de escuta, que a gente pode fazer esses espaços de acolhimento, né, e não necessariamente só para trabalhar assuntos relacionados a assuntos pedagógicos. A gente tem que criar essa cultura de fazer essa escuta qualificada, né, com esses profissionais, porque isso também é um efeito cascata. A partir do momento que eu estou escutando o meu profissional, que eu estou cuidando do meu profissional, ele vai estar, né, reproduzindo isso nas crianças e nas suas famílias. E tu também deve ter mudado muito, ou tu já fazia esse tipo de trabalho online, né? Agora, claro que é possível hoje, tem muitos entendimentos, mas a gente sempre busca checar muitas coisas. Uma delas é que a bandeira laranja ou a bandeira vermelha, na educação infantil, nas escolas de modo geral, que são cursos livres e idiomas, etc., o trabalho interno não é proibido, o decreto não proíbe. Claro que na suspensão as pessoas não iam na escola porque estava o contrato suspenso, mas na redução já é possível. Mas, mesmo assim, tem muitos trabalhos online. Você vem desenvolvendo isso atualmente? Aumentou? Também foi um aprendizado para ti? Sim, na verdade, meu trabalho está totalmente online agora. Né? Eu Ah, continuo fazendo a assessoria para as escolas, mas tudo de forma online. Então, hum. todas as semanas eu envio materiais que as escolas enviam para os pais, né? Então, faço um material de orientação para os pais, que é encaminhado todas as semanas, e venho fazendo esse acompanhamento com as profs, né? A gente veio agora esse mês começando a fazer essas reuniões, né? Essas escutas com elas, tudo de forma Online, não online, é nada tudo online, presencial. nada presencial. A gente está fazendo É. tudo nesse primeiro momento de forma online. Então,
mudou tudo, né? Eu tô também tendo que aprender a trabalhar dessa forma, mas eu tô vendo que está sendo bem, bem gratificante. As profs têm participado bastante, né? A gente tem, assim, uma participação de quase 100% delas, né? Quando a gente faz essas reuniões, né? Eu venho fazendo esse acompanhamento com elas antes das reuniões, eu já vinha fazendo esse acompanhamento também através dos grupos. As escolas têm os seus grupos de WhatsApp, do qual eu participo, então a gente já vinha fazendo também, eu vinha fazendo essas conversas. Se precisava, se as escolas percebiam também, eu chamava algum profissional de forma individual para fazer essas escutas, mas eu tenho me organizado dessa maneira, assim, tudo de forma online nesse momento. A gente não fez nada presencial ainda. Ah, tá. É, porque na realidade as pessoas têm muita dificuldade de entendimento. Ah, mas está na bandeira laranja, está na bandeira vermelha, e agora? O serviço interno, o decreto não proíbe. Tanto que lojas estavam com a bandeira vermelha e estavam organizando estoques, fazendo vendas online, estavam lá dentro dos seus espaços, né? O que não pode é o atendimento externo, mas nunca proibiu o atendimento interno dentro do protocolo de 50%, etc., mas é possível, por isso que eu pedi se poderia, se tu estava já fazendo presencial. O que a A gente gente até percebe... pensou, Hã? até com uma das diretoras, a gente até pensou em fazer uma reunião com as profs presencial. Aí acabou que entrou na bandeira vermelha e a gente pensava que até então a perspectiva era que se voltasse agora em julho, né, naquele momento. Então, como a gente viu que isso vai ser estendido, a gente resolveu esperar mais um pouco para fazer esse encontro presencial, né? Porque essa escuta docente que eu venho organizando com as escolas, a gente está fazendo num primeiro momento relacionado a fazer esse acolhimento das profs, né? Acolher essas demandas internas delas, esses sentimentos, emoções, para depois a gente começar a projetar isso pensando na volta, né? Como é que a gente vai fazer esse acolhimento dessas crianças, dessas famílias, para depois a gente fazer sim essa reunião também, que provavelmente vai ser de forma online, né? Esse acolhimento das famílias também, né, também de orientação desses pais referente a essas mudanças que vão ter, né, porque a gente sabe que as crianças elas são muito espontâneas, tem a questão do carinho, do afeto, e que talvez isso vai ficar um pouco mais restrito nesse primeiro momento, a gente ainda não sabe como que vai organizar isso, né, então por isso que a gente está pensando em fazer essas escutas também, né, com os pais, para a gente, né, organizar essas adaptações, mas é isso mais perto da volta. O que a gente percebe que nesse momento que os grupos das escolas e de qualquer segmento que antes excluíam profissionais da limpeza, cozinheira, pessoas que às vezes eram tidas como serviços não tão importantes, a gente percebe que agora nessas reuniões ou nesses debates foram incluídos todos. A gente percebia que essas pessoas tinham autoestima muito baixa, e a gente percebe hoje que o profissional da limpeza, ele é um dos mais importantes. Sempre foi, mas ele sempre foi meio excluído dos grupos. A gente recebia muita reclamação das pessoas que vinham até nós, porque no grupo pedagógico eles não participavam, e uma série de outras coisas eles ficavam excluídos, muitos nem entravam nos grupos, e que agora os proprietários estão incluindo para poder passar as informações. A gente espera que no futuro não excluam de novo, né? Porque todos fazem parte. Eu não preciso ser excluído, mas eu saber que teve a reunião pedagógica, né? Eu vou saber filtrar. Por que agora foi incluído, né? E antes não era? Então a gente via que a autoestima da cozinheira, da auxiliar de apoio docente e da limpeza, você olha nos corredores de todos os lugares, é difícil a pessoa que está de cabeça erguida, porque são pessoas que são excluídas, né? Então, eu acho que o serviço psicológico é muito importante até para dizer para os gestores, olha, a equipe é toda. Excluir essas pessoas, como foi feito no passado, eu acho que não cabe mais, né? Eu acho que É, todos e, e, conseguem a, filtrar. e essa pandemia está vindo para mostrar isso, né?
o quanto essenciais esses serviços são, o quanto essenciais e quanto importantes essas pessoas são, né? Que talvez se antes não se tinha esse olhar, né? Agora isso se faz muito necessário, que se crie essa cultura, né? A partir disso nas escolas, de quanto esses profissionais também são importantes, o quanto eles também precisam, enfim, ser valorizados e incluídos, né, dentro dessa equipe. Isso é importante que a gente percebe assim que melhorou a autoestima desses profissionais, porque hoje, qual é o primeiro profissional que você pensa que tem que voltar em qualquer espaço? É a higienizadora. Ela precisa estar ali trabalhando para não cuidar dos espaços para que não prolifere o vírus e outras tantas coisas que pode vir a surgir. E que antes estavam com a autoestima muito mais abalada pela exclusão. A gente percebe também esses movimentos positivos que as escolas, espaços estão fazendo de incluir essas pessoas dentro de um grupo único, sabe? E isso é fundamental, né? Porque todos fazem parte da equipe. Todos têm a sua importância, né? Que talvez antes não era visto, mas todos são importantes nesse contexto e que bom que a partir disso, né, a gente está vendo que a gente está tendo mudanças internas nossas, pessoais, né, a partir dessa pandemia e mudanças também nas organizações de trabalho. Né, e que a partir daí, né, novas culturas vão se criar nas escolas e que agora esses profissionais, né, vão ser talvez mais vistos, mais valorizados também. E na tua pesquisa, o que mais te chamou a atenção ou o que corroborou que você diz, olha, eu já tinha praticamente certeza de que isso ia ser mais latente ou surgiu alguma surpresa? É pelo que eu já venho estudando, venho lendo, assim, não saiu muito daquilo que eu esperava que viesse. Assim, venho bem de acordo, né? Venho só para comprovar aquilo que a gente já vem, enfim, outros profissionais da psicologia já vem conversando, já vem pensando que talvez é aquilo que vai acompanhar, né, durante essa pandemia. Então, apareceu bastante questões relacionadas à ansiedade, né? As pessoas estão mais ansiosas, né, nesse momento de pandemia, a questão do medo também, né, que é aquilo que a gente já conversou, né, que é o medo do adoecimento, né, o medo de perder o trabalho, o medo que algum familiar seu adoeça, que precise, enfim, de hospital e que não tenha leitos. Então, o medo também é algo bem latente aqui. A questão da irritação, né? Isso também vai muito de encontro à questão dos conflitos familiares, né? De que talvez antes eu não conhecia tanto aquela pessoa que mora ali comigo, né? Eu não tinha tanto contato com o meu filho, e agora eu estou tendo que exercitar essa questão da paciência, né? Então essas questões de irritação também é algo que apareceu bem latente. Relacionada aos sentimentos. Também a questão que a gente já conversou antes da mudança comportamental em relação à alimentação, né? Que as pessoas relataram aqui na pesquisa que estão comendo mais que o normal e que a compulsão alimentar é algo que está muito relacionado. E isso também vem muito de encontro com a ansiedade, né? Porque as pessoas, algumas pessoas mais ansiosas acabam descontando isso na alimentação, né? Então, esses dois sentimentos estão muito relacionados também. Outra coisa é a questão da insônia, né? Os comportamentos relacionados ao sono, né? Que também apareceu aqui que as pessoas estão com dificuldades, né? Para dormir, que essas questões, né, estão afetando também o seu sono. A educação infantil, acho que tem vários aprendizados que o vírus nos traz, que, digamos, no serviço de convivências, no contraturno, casas, abrigos e etc., já era muito utilizado, que é o corpo técnico, psicólogo, pedagogo, nutricionista, assistente social, enfim, e que na educação infantil era meio fragmentado. A psicóloga fazia um trabalho, a coordenadora fazia outra e a nutricionista também fazia o seu. Quer dizer, a gente percebia isso, que
E a gente vem vendo que aonde agora está sendo incluído isso, esse corpo técnico, trabalhando juntos, vem tendo resultado positivo. Onde a cozinheira, o que eu faço com ela agora? Mas se a nutricionista elabora um cardápio e a cozinheira ela apresenta e alguém filma, você consegue levar uma alimentação saudável. Trabalharam de forma coletiva, né, nessa elaboração. Quando a psicóloga, juntamente com a parte pedagógica, elabora, pode fazer atividades para que passe esse tempo, né, de forma conjunta. A gente via isso muito em outras áreas e que na educação infantil se via muito pouco, que era o trabalho integrado do corpo técnico. E que a gente vê que agora está começando a entrar também nas escolas de educação infantil. Não sei se tu percebe isso também. Assim, das escolas que eu já venho acompanhando, a gente tem esse costume de trabalhar integrado. E é bem importante isso. A gente não tem, eu não vejo como não trabalhar de forma integrada. Aí eu preciso sim da ajuda, às vezes, da nutricionista da escola, né? E talvez ela não vá no mesmo dia que eu, então a gente vai se organizar, porque a gente vai precisar, enfim, sentar e conversar e debater algumas coisas que estão acontecendo. Das profs nem se fala, né? As profs, o meu trabalho sem as profs ele não existe. Elas são, para mim, elas são as minhas parceiras de trabalho. Então, essa escuta eu já vinha fazendo com elas de forma individual esse ano. Para as escolas que eu trabalho, a gente tinha organizado já um calendário, né? Então, uma vez por mês eu fazia uma escuta individual, né, com essas profissionais. Então, para fazer esse acolhimento relacionado às questões de sala de aula, né, em relação ao comportamento das crianças, mas também para fazer essa escuta individual delas relacionadas às questões pessoais. Então, não tem como, eu não vejo como a gente trabalhando de forma separada. Eu acho que é muito difícil isso. A gente tem que sim trabalhar de forma integrada, integrar gestor, coordenador, cozinheira, o pessoal da higienização, a gente tem que estar de uma forma integrada, né? E família principalmente. Então, talvez isso vai ficar agora, a partir de agora, nas escolas que não tinham, mas eles vão começar a trabalhar mais dessa forma. Mas eu não vejo como separar isso. Assim, para mim, a gente tem que. Essa é a maneira de se trabalhar. Claro. A gente está quase chegando ao final da nossa live aí, de quase uma hora, né? Mas tem muitos profissionais que a gente também ainda não citou e que eles fazem de suma importância, que é os oficineiros, e cada lugar chama de oficinas especializadas, dança, capoeira, uma série de profissionais que esses não são contratados de forma seletista, mas são contratados ali por um contrato ou de boca a boca, que são os autônomos, né? E que faz um trabalho excelente, que também agora ficaram meio que sucateados, né? Meio que para escanteio. Eles não fazem parte de programa nenhuma do governo, e essas pessoas também vêm passando por muitas dificuldades, e são elas também que vão fazer a diferença na educação infantil, porque esses serviços de desafogo, como era utilizado por alguns, que dão as oficinas ali de dança, balé, etc., também é preciso cuidar com carinho, né? Porque esses profissionais, se não tiverem bem, eles não vão conseguir voltar. E a escola vai precisar desses serviços quando ela retomar, porque não existe mal que dure para sempre. Mas talvez nem todas as escolas estão conseguindo fazer esse olhar para esses profissionais. Assim, a gente vê que, pelo que eu acompanho, e até isso eu posso dizer por minha experiência própria, porque eu não tenho regime de contrato nenhum assim com as escolas, a não ser meu contrato formal, né? A gente não tem um vínculo empregatício. Assim como os terceirizados também não têm. Eu vejo que algumas escolas até fizeram acordos com esses terceirizados, até num sentido de dar uma ajuda para eles, né, porque eles são essenciais, eles também são importantes. Então conseguiram fazer, mas assim,
acho que na sua grande maioria, pelo que eu acompanho, né, pelo contato que eu tenho com alguns profissionais, eles acabaram sendo desligados das escolas, né? Eles não foram incluídos, né, nesse momento. Então, algumas escolas, enfim, por essa questão mesmo que a gente já falou financeira, esses foram os primeiros profissionais a serem cortados. Uma pena também isso, né? Eu vejo como algo que poderia estar ajudando nesse momento, né? Como as escolas estão mandando alguns materiais para a família para manter esse vínculo, para mostrar que a escola está viva, talvez esse seria o momento de incluir esses profissionais. Eles poderiam estar ali dando esse aporte, essa ajuda. Só que, pelo que eu acompanho, isso não vem acontecendo. Algumas escolas, sim, né, estão conseguindo. A gente sabe que as escolas que têm só vagas particulares, tá muito difícil de se manter esses profissionais. Pelo que eu venho acompanhando, aquelas escolas que elas têm as vagas da SMED, são as escolas que estão ainda conseguindo manter, né, esses profissionais, mas as particulares, elas estão tendo bastante dificuldade nesse sentido financeiro para manter esses profissionais, mas acho que eles viriam a ajudar muito nesse momento, né, de se manter esse vínculo, né, com as famílias, de mostrar que a escola está viva, a escola, por mais que as crianças não estejam frequentando ela, a escola ainda está lá. A escola se faz presente naquela família, né? E eu não digo nem o fator financeiro, porque eles nos procuram e eles sabem que são pessoas que ganham mensalmente, se não tem criança, eles não têm o seu rendimento. Mas é no quesito mesmo de lembrança, né? A maior queixa de todos os terceirizados, se vamos usar esse termo, é de não ser lembrado. Por exemplo, se tem um serviço psicológico, inclui eles. Se tem um vídeo, lembra deles. É isso que a gente percebe que é a maior, assim, não digo revolta, mas frustração. E muitos estão dizendo assim, ó, nesse lugar eu não volto mais. Por quê? Não é pelo financeiro, mas é pela lembrança. As Uhum. escolas estão esquecendo desses profissionais, não é em termos financeiros, mas é em termos assim, ó, vou fazer um curso de formação. Olha, eu vou te convidar. Você faz parte da nossa equipe. Porque ele sabe bem o papel dele, que é quando voltar, quando tiver criança. Mas formações poderiam ser incluídas, né? Eu acho que isso muitos empresários talvez não estão pensando, mas vão perder muitas pessoas boas por não incluí-las em atividades que não requerem recurso financeiro, mas é apenas a lembrança, sabe? Drive-thru, uma série de coisas assim, vídeos, simplesmente lembrar os profissionais, eu acho que é uma maneira de reconhecer a importância que eles têm, né? E aí cabe os E até numa maneira profissionais. de manter o vínculo, né? Até numa maneira de manter o vínculo com esses profissionais, porque embora nesse momento, né, eles não estejam executando o seu trabalho com as crianças, eles também são importantes, eles já foram importantes para essa escola, né? E provavelmente eles vão continuar sendo importantes, então até no sentido de se manter um vínculo. Acredito que isso seja importante, né? De os gestores fazerem, né, esse olhar para esses profissionais. É bem isso aí. Eu quero te agradecer muito, deixar aí para tu fazer tuas considerações, né? Deixar os teus contatos para todos os profissionais que vão ver essa live e que talvez precise dos serviços, né? Os teus contatos, as tuas redes. Então, primeiro eu quero agradecer, Clayton, pela oportunidade, né, de estar falando sobre, né, esse tema que eu acho que é muito, muito importante a gente tá refletindo, tá debatendo, não só agora, né, que isso seja o início, né, mas que as pessoas que acompanharam, né, essa live, enfim, que consigam, né, continuar fazendo essas reflexões e pensando, né, nessas questões relacionadas à saúde mental dos profissionais que fazem parte da escola. O nosso tema era os professores de educação infantil,
mas acabou que a gente estendeu isso, e que bom que a gente estendeu isso para todos esses profissionais, que a gente pôde ter, né, esse olhar diferenciado para todos esses profissionais, né, que fazem parte, que a gente consiga continuar incluindo eles sempre, né? Então, te agradecer por esse momento, né? Eu tenho a minha página no Instagram, né, pelo meu nome, né, psicóloga Jandiara. Quem, né, precisar, lá tem os meus contatos, meu telefone, e-mail, né, pode me mandar uma mensagem por lá mesmo, que a gente pode estar conversando, né? Quem quiser, enfim, ter mais acesso a mais dados dessa minha pesquisa também, que tiver curiosidade, pode estar me mandando uma mensagem, que eu vou estar enviando esses dados também. Depois eu vou estar colocando lá na minha página do Instagram também esses dados da pesquisa. Então, muito obrigado, né, pelas tuas dicas, sugestões, reflexões aí nessa noite. Dizer que essa live aí depois ela vai ser reprisada no Facebook, no YouTube e no app. E esperamos ter novas lives, né? E a todos que vão ver, aos empresários, dizer que trabalho integrado cada vez mais. O sindicato, todos os profissionais, entidades juntas, podem trazer a confiança e as respostas para muitas coisas nesse momento difícil que todos passam. Não é só a educação infantil, mas é o mundo todo. Com certeza. Que a gente possa cada vez mais fazer essas reflexões, né, de uma forma conjunta, né, que todos só tenham a ganhar. Exatamente. Um grande abraço e tudo de bom. Outro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.